dizem assim: estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zevô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú. O príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Amém. É sempre muito bom nós entendermos o início das coisas. A probabilidade de engano, erro, atitude precipitada será bem menor. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós aprendemos muito. Realmente ele nos traz uma base, uma estrutura e até mesmo um autoconhecimento de nós, como servos de Deus, como povo escolhido pelo Senhor, descendente desta semente de Abraão. O capítulo 36 do livro de Gênesis, ele abre um parêntese até o 35, o foco principal era contar a história de Jacó e dos outros personagens desta família patriarcal a partir do capítulo 12, Abraão, Isaque e Jacó. O capítulo 36, ele abre um precedente para trazer-nos um pouquinho da história de Esaú, da descendência de Esaú. Esaú é o filho primogênito de Jacó e Rebeca. De Jacó, meu Deus do céu, de Isaque e Rebeca. Ele é o filho primogênito, irmão gêmeo de Jacó, e que, quando estava no ventre, já guerreavam os dois, e Deus disse a Rebeca que do seu ventre sairiam duas nações, mas que o maior serviria ao menor, que a bênção de Deus estaria sobre a vida de Jacó, que foi o que nasceu por último, agarrado ao calcanhar de Esaú. Uma das histórias mais bonitas que há no capítulo 26 do livro de Gênesis. Estes meninos cresceram e esta guerra continuou. E no capítulo 32, 33, nos fala que eles se reconciliaram, cada um seguiu o seu caminho, e a bênção de Deus, da posteridade abraâmica, estava sobre Jacó, e o Senhor formou Israel dali. Inclusive mudou o nome de Jacó para Israel. Lutou com Deus e prevaleceu. Recebeu por mérito, foi imputado a ele por mérito ser o precursor desta grande nação, porque ele foi um grande lutador para receber a sua vitória. Esaú, ele era uma pessoa que escolheu de forma errada,
porque não pensava nas consequências das suas escolhas. Ele negociou a sua primogenitura com o seu irmão, resolvendo um problema de fome, um problema momentâneo. Ele ia para o que era mais fácil. Não era um rapaz espiritual, desatento às coisas de Deus. Ele procurou estar rico, próspero. Esaú, ele casou-se com mulheres de cananeias, e que isto, do povo de onde eles estavam peregrinando, e isto desagradou ao Senhor. O Senhor o corrigiu e trouxe inclusive desgosto aos seus pais. Foi um rapaz um tanto quanto peralta. Mas o Senhor Deus havia feito uma promessa, que 2 nações iriam brotar do ventre da mãe, Rebeca, e nós estamos ouvindo o relato de desta outra nação, que não foi a nação de Israel, a nação escolhida por Deus, descendentes de Esaú. Afastou-se de Deus, afastou-se também de Jacó, dos seus familiares, e isto foi até muito bom para Jacó, porque enquanto estavam juntos, a bênção de Jacó não foi tão plena como deveria ser. Os erros foram erros desnecessários, sem necessidade alguma de serem cometidos. Imaturo, algum momento egoísta, orgulhoso, presunçoso, mas tudo isso porque não voltou os seus olhos para Deus. Não foi um rapaz espiritual. Tornou-se rico, próspero, inclusive os versos 6, 7 e 8 falam que eles se separaram porque tudo que tinham era tanto que não podiam estar habitando no mesmo lugar. Isto também foi ótimo para Jacó, porque ele não estava correndo risco de mais se misturar com Esaú. É sempre muito bom quando nós procuramos agregar pessoas que vão nos acrescentar, pessoas que vão nos diminuir, que não têm o compromisso com Deus. Não é muito bom estar com ela, do lado delas, ter negócio com elas, que nós vamos, em algum momento, sofrer algumas consequências. Então foram coisas que Deus também permitiu para abençoar a Jacó e para cumprir o que o Senhor havia dito a Jacó. Israel, no momento, um pequeno clã, apesar de toda a prosperidade que já havia em Jacó, a bênção de Deus, mas um pequeno clã, ainda em fase de formação, com algumas aflições, passando por momentos de angústias, altos e baixos. Inclusive a fidelidade de Deus é uma coisa sobrenatural, quando nós vemos Ele transformando Jacó em Israel, porque Jacó também foi um rapaz, um menino bem levado, mas o Senhor Deus foi com ele, e havia uma promessa de Deus na vida dele. E quando há uma promessa de Deus, não se pode questionar, porque a vontade de Deus é soberana em tudo. Cresceram, formaram família, e como eu disse, eles formaram nações. Esaú tornou-se importante, com poder político, influência, realeza. Por isso que Davi, ele é tão bonito quando ele diz assim, olha, não se indignes quando o malfeitor prospera no teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Anteriormente ele diz assim, deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Esaú e a sua descendência tornaram-se ricos.
Eles eram bem ligados à terra, preocupados com o nome, então formaram um bom nome para si, para sua família, enquanto Jacó já começava a formar-se como um povo que viria a descendência das 12 tribos, mas com algumas aflições, passando por Betel, casa de Deus, lugar de encontro com o Senhor, e Esaú de vento em popa. Eu fiz questão de ler estes versos, porque eles eram príncipes, pessoas importantes, respeitadas, e que impunham com essa nomenclatura, e que para eles isso era muito bom, e era o tudo deles, porque era o sonho e a meta de vida que eles tinham. Enquanto em Israel, até então, era um homem, agora já um tanto quanto de idade avançada, por nome Jacó, com 12 filhos, um filho perseguido pelos outros 11, precisando ir inclusive morar no Egito, pela fome que veio na terra que estavam, em Canaã, passando por muitas dificuldades. Mas Deus era com eles, e fazia daquelas dificuldades exercício de fé, crescimento, formação, estrutura, base, experiência, e experiências largas, que ficaram como referência para os demais que vieram, e inclusive para nós, que somos descendentes dele também, através de Jesus Cristo. Então, nós acabamos de ver uma família a toda prova, parecendo bem estruturada, com tudo do bom e do melhor. Nós vivemos momentos difíceis, em que posições, elas são em algum momento mais importantes do que caráter. Nós vivemos momentos difíceis no mundo, em que as pessoas perderam um pouco o foco, inverteram os valores, e quando você tem dinheiro, você tem privilégio, você tem amigos, você tem acesso a quem tem dinheiro a mais, e isso só vai trazendo benefícios. Você tem um bom ciclo político, no sentido verdadeiro da palavra, político em torno de si, é bem maleável em tudo, porque tem dinheiro, é mais respeitado, e todas as coisas mais que nós sabemos. E isso atrai as pessoas. E na busca por esse dinheiro, por estas condições que ele pode trazer, alguns se perdem, tornam-se depressivos, em algum momento invejosos, cria-se uma competição terrível, a pessoa não pode estar atrás de ninguém, ela, para estar bem ou parecer aos demais estar bem, vive endividada, com crises internas terríveis, com o caráter deformado, cria para ele mesmo uma mentira, porque ele, para a sociedade, e às vezes, me perdoe, William, até para a igreja, ele é visto como alguém, mas ele sabe que não é aquilo, então ele mesmo se machuca para tentar se afirmar, se reafirmar, e com isso estar bem. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. São as condições que são impostas a nós. O mundo de Esaú, do que é material, do que traz prazer momentâneo, do que traz privilégio. Mas quando nós olhamos para Jesus, e principalmente para a sua história, Jesus era o Filho de Deus. João diz, já o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, olha que coisa linda. Ele era o Filho de Deus,
Filipenses diz que ele esteve aqui, aniquilou-se a si mesmo, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, tomou forma de homem, porque ele tinha dentro dele uma promessa e um foco, que um dia todo joelho se dobraria e que toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor. Já para nascer, foi escolhido como mãe Maria, uma simples camponesa, e para ser pai o noivo, um marceneiro, carpinteiro na época. Pessoas simples, comuns, e quando chegou o momento de nascer, não havia ali o São Luís, nem o Santa Joana, nem um hospital de referência aqui na nossa cidade, talvez o Hospital Brasil, e outros mais aí, que a mídia faz questão de citar que os ilustres príncipes nascem coberto com todo o aparato, com toda a estrutura. Jesus não. Ele nasceu numa simples manjedoura porque não havia lugar para José e Maria se hospedar. Não houve o melhor médico, quem assistiu o parto foram os animais em volta. Mas ali naquela manjedoura estava a minha e a sua redenção. A nossa vitória e o nosso maior motivo de prosperidade, que é alcançar o céu, que Ele veio para comprar o direito de nós entrarmos nos céus com o Senhor. Esse já é o maior exemplo. Isaías diz que ele foi desprezado, não tinha parecer nem formosura, nada que o povo pudesse desejá-lo, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados dos nossos pecados, da maldição que o pecado trouxe. Ali estava o maior dos exemplos, que contradiz e confronta diretamente os pensamentos de Esaú. E ele veio da linhagem de Jacó, do quarto filho Judá, que quando ele chamou para abençoar, ele diz assim: olha, um dia todos os outros irmãos virão diante de ti e eles te louvarão. Porque da sua descendência vai brotar a redenção de Israel, Jesus Cristo. Aí quando nós vamos ao sábio irmão escritor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, depois do irmão ter falado sobre os heróis da fé, e que inclusive ele cita ali Abraão, Isaac, Jacó, no capítulo 12, quando ele incentiva a nós a estarmos perseverantes e constantes na nossa fé cristã, ele diz assim, no capítulo 12, no verso 16: ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quando o autor diz assim que ele era um homem profano, ele se refere a um local do tabernáculo separado de qualquer propósito sagrado, onde as pessoas que não tinham nenhum tipo de compromisso ou de responsabilidade ou de consciência da verdade daquele símbolo que era o tabernáculo construído na peregrinação do povo rumo à terra prometida que o Senhor prometera a Jacó. O autor de Hebreus nos diz, olha, ele foi tido como um profano, prosperou muito materialmente, mas sem nenhuma alegria espiritual,
porque menosprezou as coisas de Deus. Não era importante a ele a comunhão com o Senhor, porque talvez de alguma maneira ela não traria a ele a recompensa ou o que ele achava que era bom para essa vida. Prosperou, tornou-se poderoso, mas não tinha Deus. Não tinha alegria. Com posições, mas sem alegria. E quando nós vamos ao profeta Isaías, e ele nos fala do reino de paz do Messias, proclamando há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, dizendo que a raiz seca de Jessé brotaria a redenção, no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, no versículo 14, ele já fala, usado por Deus, das consequências que Esaú procurou para ele mesmo, no capítulo 11, no versículo 14, ele diz assim: olha, Edom, os descendentes de Esaú, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente. Em Edom e em Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. Eles teriam uma existência momentânea e não deixariam, inclusive, nenhuma marca do passado de glamour que tiveram. Aí quando nós vamos ver o profeta Obadias, no versículo 4, ele diz assim: olha, e a profecia de Obadias é literalmente contra os pecados e fala sobre o castigo deste povo. E o Senhor restaurando o Israel sofrido, perseguido e trazendo felicidade a eles novamente. Se eles se elevarem como a águia e puserem os seus ninhos entre as estrelas, mesmo ali o Senhor os derribará. Conquistaram tanto, batalharam tanto, mas buscaram coisas fúteis, desnecessárias, e que trazem um prazer momentâneo. O primeiro grande discurso de Jesus Cristo, quando ele subiu ao Monte das Oliveiras para fazer o sermão da montanha, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. No capítulo 6, no verso 33, ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele queria dizer que não vale a pena lutar pelos bens terrenos a partir do momento que eles substituem a maior das batalhas, que é a batalha pelo foco principal, que é o céu. Ele queria dizer que não adianta fazer as coisas sem que o Senhor Deus esteja em primeiro lugar. Irmãos, nós somos tentados aqui a a perder o foco da nossa vida cristã de verdade. Eu não estou pregando contra a prosperidade, muito pelo contrário. De forma alguma. Porque o ouro e a prata estão nas mãos do Senhor. Eu não estou pregando contra a prosperidade. Eu estou pregando e dizendo, afirmando, e Deus está falando conosco, que nós não podemos substituir as coisas.
nos prendermos às coisas deste mundo e nos esquecermos das coisas de Deus. Nós precisamos primeiro lembrar das coisas do Senhor, porque automaticamente as outras virão como consequência, como recompensa, como vitória. Nós vivemos dias de pessoas doentes, sem tempo nem para Ele, famílias destruídas por falta de diálogo. Não há diálogo. Enquanto um sai, o outro chega. Não há um momento de diálogo, de contar o dia ou a semana que seja. Por quê? Por conta da correria. De sempre querer um pouco mais. Vivemos uma geração de ingratidão, de competição, me permita, de ciúmes. E ainda o outro sentimento é dos piores e forte. Me desculpem, de inveja. Pessoas que não admitem que um seja mais abençoado do que ele. Que não conseguem entender o porquê que um tem e ele não tem. E por mais que batalhe não consiga, como eu disse, deformados, mentem para si mesmos, para poderem com isso serem privilegiados em meio à sociedade. Rabiscos de Esaú, sinônimo de ambição, sinônimo de posição, de desfrute mundano. Mas como servos de Deus, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz: prossigo olhando para o alvo, Jesus, autor e consumador da minha fé, porque ele tinha certeza que todas as dificuldades do mundo presente não serviriam para comparar a glória que o Senhor prepara para nós. Descendência de Esaú, briga por futilidade, luta pelo que não tem verdade, pelo que não traz base, por momentos de prazer e de alegria, por autoafirmação, por honra. Ele precisa ser honrado ou reconhecido. E a Bíblia diz que a quem se merece a honra deve ser honrado. Então eu estou dizendo da honra carnal. Ele precisa estar entre os melhores. Em algum instante, menospreza o outro, critica, e até com pseudônimos ou apelidos um tanto quanto pejorativos, rasos, porque ele se acha ou precisa se achar. Esaú, só príncipe, mas cadê eles? Sumiram. E a sentença outorgada por Deus, nós acabamos de ler, no verso 4 de Obadias: mesmo que voem, que subam às alturas, dali eu vou derribá-los. Foi o que Deus fez. Quando retornou o povo cativo, 70 anos para poderem ser bem puxados na orelha e reconhecerem Deus, quando retornaram, cadê os edomitas? Que inclusive viveram algum momento do despojo do povo do Senhor em Jerusalém, foram lá e tiraram o que sobrou. Mostra também mesquinho.
todo preocupado com coisinhas pequenas. Vamos dizer avarento. Esaú. Mas o Israel de Deus foi provado para ser aprovado. Não se sinta menor do que ninguém por não ser rico, diríamos assim, por não estar nas primeiras fileiras, por talvez estar passando por dificuldade, e o outro, que não tem caráter, compromisso com Deus, estar até te humilhando, porque o momento dele é bom. Para Esaú não tinha crise, porque ele aprendeu a mentir para ele. Então ele, com as posições de príncipe, para mim não tem crise. Pior do que a crise que nós estamos atravessando, é a crise interna de identidade e de valores. É a crise interna do que está por vir. É a falta de certeza em Jesus Cristo. Imaginem, irmãos, que difícil que é para uma pessoa conviver com isso. É a consciência pesada pelos lucrinhos levados na forma de maldade. Ou por ter consciência que aquilo ali é momentâneo, não é verdadeiro. Porque Esaú conhecia a palavra. Ele era neto de Abraão. Mas ele não foi espiritual. E pensou nos bens terrenos. Sofreu as consequências. Será como que nós estamos agindo? Será como que nós estamos no nosso dia a dia, procurando a bênção de Deus, ou procurando o momento que o mundo oferece? Porque as coisas de Deus são eternas. As daqui são passageiras. Agora há pouco o William disse para mim uma coisa interessante, sem saber o texto que eu ia pregar. Se adquire tanto, mas quando morre não leva nada. Pode ter o melhor ou o mais bonito, o mais tradicional jazido aqui no Curuçá. Nós estamos pertinho, né? Aqui no Curuçá. Pode ter o melhor jazido ali. Nem pode mais ser enterrado com ouro ou coisas, porque os bandidos vão lá e tomam. Então não pode levar nada. Pode ser o melhor, a melhor urna, a mais cara que estiver ali. Mas aquele que vem também enterrado com a urna doada pela prefeitura. Não muda o bigatinho da terra. Não é um bigatinho mais chique que vem comer o que tem condição, não. É o mesmo. É sério isso, irmão. É o mesmo. Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, talvez, para romper a urna. A urna doada pela prefeitura é uma coisa muito, muito fácil de ser rompida. Se desfaz com mais facilidade. Ele não tem a tradição, não tem nada. Mas e a vida eterna em Jesus Cristo? Essa é a mais importante. E a alegria! Porque ele disse, deixo-vos a minha paz, não a paz que há no mundo, mentirosa. A paz que excede todo entendimento. A alegria dele que é a nossa força. Que nos dá autoridade, segurança e confiança. Ando bedequiabo e derressamandiosia. Qual tem sido o nosso foco? O que tem sido primordial a nós? No que nós estamos pensando? É sério isso.
o autor do livro, provavelmente Moisés, ele foi inteligente em abrir um parênteses, porque Deus disse para Rebeca que iria abençoá-los, os dois. A promessa de Deus se cumpriu, mas ele não soube usar a promessa de Deus para o bem, ele foi carnal, ou não soube usar a prosperidade para o bem, ele foi carnal. Pensou na realeza, nos prazeres, no glamour do momento, nos bons tapetes vermelhos erguidos, no reconhecimento, enquanto que Jacó e Israel passou por momentos difíceis, desceram ao Egito, 430 anos de servidão, saem para peregrinar a terra prometida 40 anos, mas em Jesus Cristo nós fomos livres desse cativeiro, porque Ele veio e levou cativo o que era cativeiro para nós, nos abriu a porta. Há um louvor na harpa, acho que é 456. Ele nos abriu a porta e nos reconciliou com seu sangue derramado. Deus me consagrou. É 456, não é? É. Jesus Cristo, você é herdeiro do céu. Você é príncipe de Deus. Não importa a sua condição hoje, não importa a sua função, não se sinta menor do que ninguém. A redenção te espera a eternidade. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é belo, ali tudo é paz. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal, é coisa linda. Ali haverá uma pedrinha que será entregue um novo nome para você. Irmão, nós vivemos aqui de forma momentânea. Por isso que tem gente que não acredita nas coisas dos crentes. Porque nós estamos aqui, nós precisamos batalhar, trabalhar, sim, mas nós não podemos nos prender a este mundo. Nós precisamos estar presos ao Senhor, porque um dia Ele vai te chamar e vai te entregar a pedrinha com um novo nome. Eternamente nós estaremos com Ele e Ele reinará para sempre. Como igreja viremos com Ele, nós veremos o Esaú com aqueles que ele conseguiu levar para eles, não Esaú propriamente, porque morreu, segue-se o juízo, mas nós veremos os pensamentos de quem tem esse mesmo foco que teve Esaú aqui no momento. Um dia ele será preso, lançado com seus comparsas no lago de enxofre e de fogo, e nós estaremos com o nosso Jesus na glória, reinando. Isso é o mais importante, irmão. Isso é o mais importante, vale mais do que tudo. Não há quem compre a salvação. Ela é de graça. Porque o Senhor a comprou com alto preço, preço de sangue. Quais têm sido os meus ideais? Conquistar, conquistar, conquistar e perder? Ou aparentemente não ter tanta facilidade em conquistar, em algum momento perder para ganhar? É nisso que nós precisamos estar atentos. Nos nossos ideais. Não se deixe levar pelas coisas do mundo, elas são passageiras. Não se preocupe com o que pensam a seu respeito, com a sua fé. Continue firme com Jesus. Estejam em pé, meus queridos, por favor. Continue firme com Jesus.